Olá, sejam bem-vindos ao mais novo canal no YouTube sobre fundos imobiliários. Eu me chamo Bruno Gomes, para quem não me conhece, sou economista por formação e um apaixonado pelo mercado imobiliário. A ideia aqui do canal é comentar sobre alguns fundos, o que está acontecendo de relevante, e hoje a gente vai trazer aqui para vocês um fundo que tem tido bastante pergunta. Eu respondi algumas perguntas sobre ele no Instagram. Respondi lá, coloquei até um short aqui no canal, um vídeo curtinho, e resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais do que está acontecendo e qual o meu racional para as próximas semanas e meses para esse fundo. Então vamos lá. Resolvi trazer aqui um relatório gerencial. Não tem lugar melhor para a gente poder analisar um fundo, né? O que tem de mais relevante é um documento que ele é divulgado todos os meses. Então esse aqui é o de junho ainda. A gente ainda não recebeu, a gente ainda não teve o relatório de julho. Eu acredito que ele deva sair nos próximos dias. Acredito que até o início da semana que vem a gente já tenha. Mas é um fundo que a gente vê aqui que ele é um fundo de papel, né? Ele tem como foco investir em valores imobiliários, basicamente CRI. Fundo bem popular, tem mais de 66 mil cotistas. Aqui tem um dividendo de R$ 1,09, mas ele já anunciou um dividendo menor de 91 centavos na última sexta-feira, dia 29. Aliás, foi isso que assustou bastante as pessoas, né? Teve uma queda brusca aqui dos dividendos. Aqui tem um valor para cota de mercado, cota patrimonial dele aqui em R$ 88. Aqui o gestor comenta os movimentos que tiveram na carteira, eu acho que não vale a pena comentar. O que eu quero destacar é esse parágrafo aqui, que o investidor de fundo de papel, não só o KNSC 11, mas todo o fundo de papel, onde o investidor tem que ter mais atenção. Tá? O gestor deixa bem claro aqui, para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes a 2 meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de junho, a serem distribuídos em julho, lembrando que esse aqui é o relatório do mês passado, refletem a variação do IPCA dos meses de maio e abril. Então, com o IPCA de maio e abril, ele conseguiu distribuir R$ 1,09 por cota. Com o IPCA de maio e junho, a gente viu que a distribuição mensal já caiu para 91 centavos. Então, na distribuição seguinte, a ser paga em setembro, ele vai ter o IPCA de junho e julho. E julho a gente vai ter a divulgação da semana que vem e são grandes as chances da gente ter uma deflação. Então, quando o fundo for divulgar o dividendo para o próximo mês, esse dividendo tende a ser ainda menor, justamente por conta dessa deflação que é mais atípica, causada pela redução no preço dos combustíveis, basicamente, preço de energia também. Teve uma mudança na tributação do ICMS, que é um imposto estadual. Então, em alguns estados aí teve uma redução brutal no preço dos combustíveis. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, por exemplo, o preço de 1 litro da gasolina estava na casa dos R$ 7 e já reduziu para 5,20, 5,30, enfim, depende do posto, mas é uma redução substancial. Aqui são mais algumas informações, né? O fundo começou em 2020, o fundo recente, taxa de administração 1,20%. Aqui ele comenta sobre algumas operações, sobre as operações em si do fundo. Tem uma exposição em algumas operações compromissadas, não vai ser o objetivo do fundo. Aonde eu quero mostrar a alocação por indexador. Então, quase 60% do fundo está alocado em CRIs atrelados ao IPCA e 32% atrelado ao CDI. Então, os CRIs atrelados ao CDI vão ter um rendimento menor. Os CRIs atrelados ao CDI vão ter um rendimento maior, porque o CDI está subindo, a gente teve inclusive o aumento da taxa Selic ontem, enquanto que os CRIs atrelados ao IPCA tendem a ter um resultado menor, e é isso que está puxando para baixo o resultado do fundo. Eu quero me atentar um pouquinho aqui, ó,
no balanço de resultados a esse campo, a essa linha aqui, ó, que é o resultado do CRI. É uma pena que a Quineia não divida a receita do CRI entre juros e correção monetária, para a gente poder ver exatamente o que vem dos juros da taxa pré-fixada e o que é inflação. Ela coloca tudo junto. Então, em maio, a receita foi de 17 milhões e em junho essa receita já caiu para 14. No relatório do mês que vem, isso vai ser menor ainda, porque se o fundo está distribuindo um dividendo menor, é porque ele teve uma receita menor com os CRIs. Então, a expectativa é que no próximo mês, em agosto, que é pago em setembro, a gente tem uma receita menor ainda, influenciado por conta do IPCA menor. Tá bom? Então, o que está acontecendo basicamente com o fundo é isso, mas a gente consegue ver que é um fundo extremamente diversificado. Aqui são todos os CRIs que ele investe. Então, são 49, né? 49 CRIs de bons emissores com risco mais controlado. Que eu queria enfatizar aqui no vídeo. O KNSC foi só um exemplo. Eu estava aguardando até hoje sair o relatório gerencial mais atual, não saiu, uma pena. Mas eu queria gravar logo esse vídeo para poder comentar sobre, explicar, né, um pouquinho o que está acontecendo. Não é só um caso do KNSC, outros fundos também vão reportar dividendos menores, principalmente fundos que investem em CRIs atrelados ao IPCA. O IPCA está caindo. Hoje a gente teve a divulgação de uma redução no preço do diesel pela Petrobras. Então o diesel que tinha ficado de fora dessa redução de preços, antes era só a gasolina, o diesel está reduzindo. O preço do barril de petróleo ele já está negociando abaixo de $90, então tem espaço para que a Petrobras consiga reduzir ainda mais o preço do combustível vendido na refinaria. Então, algumas pessoas defendem que a deflação em julho vai ser algo atípico, que em agosto a gente já teria alguma inflação. O meu racional é que a gente, muito possivelmente, vai ter uma deflação em julho, a gente deve ter uma inflação muito baixa em agosto, e se o preço do barril do petróleo continuar caindo, a gente pode ter inflação mais baixa pelos próximos meses. Então, o meu cenário para fundos recebíveis, que tem muito peso em CRIs atrelados ao IPCA, é que o dividendo vai caindo. Então, alguns deles ainda negociam com ágio, ainda negociam com o indicador preço sobre valor patrimonial acima de 1, e pode ser que eles busquem negociar no valor patrimonial ou até, quem sabe, a gente possa ter fundos negociados abaixo do valor patrimonial, o que seria ótimo. O recado para hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveram ainda no canal, peço que se inscrevam. Deem um like no vídeo se esse conteúdo fez sentido para vocês. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu comente sobre outro fundo imobiliário em específico, qual fundo que eu traga como para comentar nos próximos vídeos, isso é muito importante. Espero ver vocês no próximo vídeo e sendo frequentador aqui do canal. Muito obrigado. Até a próxima.